Paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Eu sou o evangelista Wagner. Você está no canal Sola Escritura. E hoje eu iniciarei uma espécie de perguntas e respostas, cujo nome é Por que isso é assim? Bem, e neste nosso programa de perguntas e respostas, eu fui professor de escola bíblica de jovens por algum tempo. E os jovens chegam às livrarias e vão comprar suas Bíblias, e eles escolhem pela corzinha da capa, escolhem se é capa dura ou se é papel comum. Eles escolhem por uma série de fatores, menos pela linguagem. Eles só se atinam para a linguagem tempos depois. E bem, os jovens sempre questionavam por que quando alguém está lendo a Bíblia lá no púlpito e eu estou lendo aqui embaixo, parece que o texto é completamente outro, eu não estou entendendo nada. O que está lendo e a ordem está diferente, ou os termos estão diferentes, ou os termos são diferentes. Eu não sei explicar, eu sei que não está igual. Era mais ou menos essa a pergunta: por que as Bíblias são diferentes? E há pelo menos duas maneiras de explicar isso. A primeira delas é quanto aos manuscritos que nós temos dos textos bíblicos. Nós temos dois tipos de manuscrito. O manuscrito que é chamado de texto crítico e o manuscrito que é chamado de texto majoritário. Quando o tradutor vai traduzir uma Bíblia para determinada língua, no nosso caso português, ele tem diante dele essas duas porções de texto. O texto crítico, que é um texto mais antigo, um texto mais próximo do século II, século III, e o texto majoritário, que tem uma quantidade maior do que o texto crítico, mas são textos de épocas diversas, séculos mais tarde do que o II e o III, séculos mais tarde do que o século II e III. Então, em primeiro lugar, o tradutor vai enfrentar essa questão de ter que escolher qual desses dois textos, desses dois tipos de manuscritos ele vai utilizar. E após escolher, ele vai enfrentar as diferenças que existem dentro desses manuscritos para poder transmitir para nós. Então, já deste primeiro ponto de escolher os manuscritos, vai haver alguma diferença de palavras entre um e outro. Uma outra questão que é significativa para as nossas traduções é a questão da equivalência. Nós hoje contamos com duas formas de equivalência. E o que é equivalência? É o modo pelo qual o tradutor vai escolher para trazer o texto, apresentar o texto para nós. Existe a equivalência formal e a equivalência dinâmica. Na equivalência formal, o tradutor vai trazer do manuscrito escolhido, seja ele do texto crítico ou do texto majoritário, palavra por palavra do que o manuscrito está dizendo. Ele vai tentar trazer palavra por palavra. Já na equivalência dinâmica, nós vamos ter um autor preocupado, um tradutor, na verdade, preocupado com trazer para nós alguns sentidos que nós não entenderíamos se ele tivesse feito isso palavra por palavra. Por exemplo, às vezes Paulo diz assim: amai uns aos outros com entranháveis afetos. Então, essa questão dos entranháveis afetos das entranhas, um autor que se utiliza da equivalência dinâmica, ele vai dizer assim: amai-vos de todo o coração. Então nós entenderemos, porque em nossa linguagem, amar de todo o coração é amar bastante, amar muito. Só que no contexto e cultura de Paulo, amar com entranháveis afetos era algo que denotava um amor grande, um amor muito grande, um amor profundo. Bem, e essa equivalência formal e equivalência dinâmica existe para que as nossas Bíblias elas estejam ao nosso alcance. Preste bem atenção. As Bíblias de equivalência formal, elas têm uma linguagem muito erudita, uma linguagem
uma linguagem boa, mas uma linguagem de um português de nível elevado. Já a de equivalência dinâmica, o tradutor vai buscar trazer uma linguagem mais próxima do seu leitor. E então, quando você vai a um lugar comprar uma Bíblia, você vai saber que existem essas duas equivalências e você tem que se conhecer. Quem é você? Você é um leitor que já está acostumado com a Bíblia, que já está acostumado com os textos, que já está adaptado com a linguagem, o cenário, a cultura bíblica. Então você pode buscar uma Bíblia de equivalência formal sem problema algum. Mas se você é um novo convertido, alguém que não tem essa experiência de estar em contato com a Bíblia, suas primeiras experiências, recomendo a você que vá para o outro lado, para a equivalência dinâmica, que é onde o tradutor vai buscar trazer um texto mais palatável para nós. E dentro desse campo, na equivalência formal, nós vamos ter a Almeida Revista Corrigida, que é um texto de qualidade excelente. Isso no que diz respeito a estar mais próximo dos originais, mais próximo dos manuscritos. Já do outro lado, da equivalência dinâmica, nós vamos ter Bíblias como a Nova Versão Internacional, a Nova Tradução na Linguagem de Hoje, a Nova Versão Transformadora, a Nova Almeida Atualizada. Eu, por exemplo, me utilizo da Nova Almeida Atualizada. Ela é uma linguagem boa para se pregar, para se ler. Ela é uma linguagem de fácil entendimento. E também é um texto que une os melhores dos dois mundos, né? Ela une a questão da equivalência formal, de tentar buscar o mais próximo possível da originalidade do manuscrito, e também da equivalência dinâmica, buscar trazer os sentidos e trazer um texto que seja mais palatável para o leitor. Essa é a grande diferença. A diferença vai estar em que texto, em que manuscrito se baseou aquela Bíblia, qual era a visão do tradutor em trazer aquele texto. O tradutor, ele tinha a intenção de ser mais fiel ao manuscrito, ou ele tinha a intenção de trazer mais clareza para quem ele estava dirigindo aquele texto. Então, se você, quando for comprar uma Bíblia, se identificar do lado de alguém que já tem uma certa caminhada com a Bíblia e já entende alguma coisa, busque algo mais formal. Mas se você é alguém que está iniciando agora, busque algo mais fácil de se entender. Bíblias como a Nova Versão Internacional, a Nova Versão Transformadora, a Nova Almeida Atualizada, a Nova Tradução na Linguagem de Hoje, vão ser Bíblias excelentes para o seu entendimento, crescimento na fé, crescimento na palavra do Senhor. Que Deus abençoe você.